irmão, querida irmã, amigo e amiga. Que alegria ter você aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, tendo passado o ano de 2021, iniciando este novo ciclo deste ano de 2022 com novas conquistas, com novos projetos, com novas melhorias e novas descobertas para cada um de nós. Que 2022 seja um ano de surpresa, um ano de muito aprendizado para cada um de nós. Peço que você compartilhe este vídeo com os seus vizinhos, com os seus colegas, com as pessoas que precisam escutar esta palavra amiga, as pessoas que sempre fazem sua reflexão do Evangelho do dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, caríssimos irmãos, unidos através de uma só causa, unidos através por um só motivo, hoje nós nos alegramos por nos reunirmos aqui através dos meios de comunicação, através da internet, para evangelizarmos, para convertermos almas, para colocarmos as pessoas que andam por caminhos tortuosos. A nossa missão é fazer com que essas pessoas caminhem no caminho reto, no caminho da verdade, no caminho da vida. E hoje, este evangelho que acompanha o 4º domingo do tempo comum, no qual estamos celebrando no dia de hoje, ele vem para nos explicar como funciona a figura de Jesus. Mas essa figura que o Evangelho menciona, que o Evangelho nos narra, é a figura de Jesus, mas não o Jesus que cura os milagres como se fosse mágica,
ou como se fosse um truque. Mas essa cura que o Evangelho vem narrar, essas pessoas que o Evangelho cita, é uma forma de explicar a cada um de nós como que funciona quando temos fé e quando não temos fé. A começar quando São Lucas, que é o evangelista que acompanha este evangelho, que estamos utilizando no quarto domingo do tempo comum, quando São Lucas narra que vamos dar aqui o exemplo que foi usado no evangelho. Quando o profeta, na época do profeta Elias, teve muita fome, muitas viúvas, né? E a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, mas o profeta Elias foi enviado a uma mulher de Sarepta, que não tinha nada, que não sabia quem ele era, de uma humildade imensa, de onde, se nós quisermos saber como foi mais sobre essa narrativa, podemos procurar depois na palavra de Deus. Mas o que este evangelho quer nos deixar neste domingo? Qual a mensagem? Qual é o ponto que devemos carregar conosco neste domingo e para a nossa semana? O ponto é que precisamos ser humildes. Mas essa humildade que precisamos carregar conosco não é a humildade de nos abatermos, a humildade de nos vestirmos simples, a humildade de deixarmos de fazer o que sempre fazíamos. Claro, se aquilo que nós fazíamos, se aquilo que vinha sendo feito por cada um de nós, nos levava para um caminho errado, nos levava para um caminho que nos leva para o pecado, claro, temos que nos afastar, temos que deixar de pertencer, temos que deixar de frequentar, temos que deixar de sermos membros, para pertencermos ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Mas a humildade, esta palavra humildade, não é você ser pobre, porque o pobre é aquele que não tem Jesus como centro da sua vida. Este é pobre, já dizia Padre Léo, né? Padre Léo dizia que a pessoa que é pobre, a pessoa que é vazia, é uma pessoa que não tem Jesus. E nós podemos concordar com isso que o Padre Léo disse, porque quando nós não temos Jesus como o centro da nossa vida, quando nós não temos Jesus como líder da nossa jornada, como líder das nossas escolhas, nós simplesmente deixamos ele de segundo plano e desrespeitamos o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente não ama, porque amar é se doar, amar é se entregar, independentemente de qual seja a condição financeira, de qual seja a casa que a pessoa tenha. Mas amar é você se entregar por inteiro pelo seu irmão e tratá-lo como verdadeiro cristão. Olhar com ele com olhares cristãos. Não olhar para ele de forma indesejada ou muitas vezes de forma atraente. Primeiro que isso nos leva para o caminho errado, o caminho que não é de Deus. E quando nós, queridos irmãos e irmãs, a melhor escolha que podemos fazer na nossa vida é nos entregarmos por inteiro a Deus, é pertencermos a este corpo místico de Cristo, que é a igreja. É a melhor escolha que nós vamos fazer na nossa vida, é a melhor das nossas decisões. Portanto,
Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, neste quarto domingo do tempo comum, vamos olhar para o nosso íntimo. Vamos ser humildes, mas humildes de espírito, não humildes de bens, tá? Não digo que você ser humilde é que você, se você tem seu carro próprio, você vai deixar de usá-lo. Se você tem um celular mais moderno, um celular mais caro, não digo que você deve deixar de usá-lo. Não, ser humilde de espírito. Se você errou, assuma o seu erro. Saiba escutar. O problema é que no tempo de hoje, o mundo que a gente está vivendo, tem gente que acha que nunca erra. Tem gente que acha que só ela é dona da razão. E quando você questiona esse comportamento dessa pessoa, você é o errado, você é o ignorante. Portanto, nessas horas é até mais preferível que a gente não fale mais com essa pessoa. E assim se perdem anos e anos de amizades. Por causa de uma opinião oposta, as pessoas deixam de se falar. Por causa que um tem mais dinheiro que o outro, porque um tem mais bens do que o outro. Porque às vezes, porque nós vemos assim. Porque hoje em dia, porque o jardim do outro é mais bonito do que o meu, porque o celular do outro é melhor do que o meu, porque a família do outro é melhor do que a minha, é mais normal do que a minha, sendo que a família é um presente de Deus. A família é o maior bem que Deus pode ter nos dado. Olha que maravilha! Olha como você é único. Olha como você não é igual aos outros. Você não nasceu para ser igual aos outros, não. Se você vive achando que você tem que ser igual ao seu vizinho, igual ao seu amigo, você tem que prestar atenção, porque não é sempre que o seu amigo e vizinho está certo. Não é porque ele tem casa, carro, celular, bens materiais grandiosos, luxuosos. Até por conta que nós temos que pensar que a luxúria é um pecado. Então, se eu tenho um celular da moda, podemos dizer assim, um celular caro, para poder ostentar, para poder mostrar aos outros que eu tenho, que eu posso, mas quando eu realmente não preciso, eu tenho que observar a minha vida. Como anda a minha vida nos sacramentos? Como andam as minhas decisões? Será que eu decido de forma correta? Ou será que eu decido apenas para mostrar aos outros que eu tenho, que eu posso? O grande mal, queridos irmãos, que nos assola não é a pandemia, não. A pandemia, temos que confiar em Deus e fazer a nossa parte, nos prevenirmos, cuidarmos uns dos outros. O problema é que nós, brasileiros, desculpa o que eu vou dizer aqui agora, o problema é que nós somos muito ignorantes em questão da pandemia. Uns acham que porque tomou apenas uma dose, já estão imunizados. Outros aí começam uma discussão que eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque gera sempre conflito. Portanto, vou ficar quieto. Mas a gente tem que parar de ser ignorante. A gente tem que abrir a mente. A gente tem que parar de ser cabeça dura. Parar de querer achar que é sempre certo. Não, você não é perfeito. Você não é Deus. Você não é Nossa Senhora, que apesar de ser humana como nós, revestiu-se como rainha no céu e foi concebida sem o pecado original. Cada um com suas diferenças. Você é diferente, você é único. Que bom. O mundo seria muito chato se todos nós fôssemos iguais. É preciso que um seja diferente para poder fazer a diferença. Não adianta, queridos irmãos, eu querer me sobressair mais do que você, quando na verdade você se sobressai pelo seu brilho único, pelo seu jeito simples, pelo seu jeito único de ser. Não adianta eu querer ser tudo quando eu não sou nada.
Não adianta eu querer estar em tudo quando eu não estou em nada. E não adianta eu querer fazer tudo quando, na verdade, eu não faço nada. Tem muita gente que assume muitos cargos. Tem muita gente que quer fazer todas as atividades. Tem muita gente que faz parte de comunidades, quando, na verdade, essa pessoa não frequenta direito nem a sua paróquia. Olha aonde a gente para. Porque tem gente que faz parte de diversos movimentos, de diversos grupos paroquiais, mas é a missa que é bom na sua paróquia, com o pároco, essa pessoa não participa, porque ela acha que o padre fulano de tal, porque ela acha que o bispo fulano de tal, a missa dele é melhor que a missa que o pároco dela celebra. Olha que absurdo esse pensamento, olha como nós somos ignorantes até nisso. O mesmo Cristo, o mesmo altar, o mesmo vinho, o mesmo pão, que no momento da transubstanciação, que no momento da consagração se transformam em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos lembrar, colocar isso em mente, que o padre, independente de como ele seja, magro ou gordo, feio, bonito, que fale bem, que fale mal, que erre, que gagueje, independente de como esse padre seja, alto, baixo, ele é persona Christi. No momento que ele depõe os pés sobre o altar, no momento em que ele preside a celebração, ele já não é mais o padre humano, mas sim ele incorpora Cristo, que está ali para fazer memória conosco da sua Páscoa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa mente para que a palavra de Deus seja fruto na nossa vida e que Deus possa sempre ser o dono das nossas escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos assim ao final desse nosso momento, da nossa reflexão, do nosso Evangelho do dia. Peço mais uma vez que você compartilhe com seus vizinhos, com seus colegas, com as pessoas que sempre fazem esta reflexão do Evangelho conosco, tá bom? E como vocês sabem, durante os dias da semana serão postados em forma de texto o Evangelho do dia. E nos finais de semana serão postados em forma de vídeo, tá bom? Vamos agora fazer o sinal do cristão, o sinal da cruz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia.